Olá, caros amigos, tudo bem? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, seus colegas. Nós estamos fazendo um resumo da série Coríntios, né? Fizemos a carta de 1 até 6, agora é a 7ª. O apóstolo Paulo, ele responde sobre casamentos, né? Algumas perguntas que são bem interessantes, né, no mundo do casamento. Qual a opinião sua, apóstolo Paulo? Ele começou a entrevistar de maneira interessante esse ponto, né? O ideal é que todos fiquem solteiros, né? O apóstolo Paulo justifica a sua opinião por causa da impureza, né? Por causa do pecado, por causa da pregação do evangelho. Eu gostaria que vocês todos se concentrassem, né? Porque é trabalhoso naquele momento que o apóstolo Paulo estava vivendo, estar casado, né? Você carregar os filhos numa perseguição, num problema, estando só seria mais fácil, né? Então era a opinião dele com relação àquele momento. Mas por causa das impurezas, das perversidades, da poluição, né? É que ele aconselha, então case, tá bom? Então, se você escolher casar, então dê o que tem de direito ao outro, o prazer, né? O homem para a mulher para o homem. O cuidado, né? O alimento, vestuário. Então, tudo aquilo que o casamento exige tem que ser dado, tá bom? Então, se o homem não tem desejo, não tem dinheiro para casar, então não casa, não adianta casar, vai resolver um problema, vai trazer outros problemas, né? Tem essas questões também. Quem é casado não pode privar um outro, né, do prazer, né? Exceto se haver consentimento mútuo, porque quando um quer fazer abstinência, né, sexual, isso pode causar, né, espaço para o Satanás. O apóstolo Paulo aconselha também, né, e sobre as viúvas. Olha, o ideal, quem está viúva, continue viúva, né? Para cuidar bem das coisas do Senhor. Mas, se você tiver abrasado, né? É melhor casado do que viver abrasado. Certo? Quem é que está casado, procure não se separar. Mas se um dia se separar, a pessoa pode dizer, se um dia se separar, beleza, né? Mas não, ele fala, reconcilie, né? Essa é a palavra muito forte, reconciliação, né? Ou se o casamento está em processo ali, né? Dê um passo atrás. Coloque a sandália da humildade, em outras palavras, né? Quem é casado, né, com uma pessoa que não é da igreja, não se separe dele. Esteja com ele, apoiando. E Deus vai abençoar os filhos, vai abençoar a relação, né? Embora ele nunca aceite, mas a bênção vai estar ali. Esses casados, né, mantenham-se, permaneçam, se esforcem, né? Melhore sua relação de casamento. Mas quem não procure, né, separar, ele fala até mesmo, não procure separar. Então quem está solteiro, procure num casamento, não fique criando situações para casar, né? Então mantenha-se solteiro, se você pode se manter solteiro, manter só, se mantenha, tá certo? Quem casa, agrada ao Senhor, né? Agrada a esposa, aliás, quem casa agrada a esposa, né? Agrada a família. E quem é solteiro agrada ao Senhor. Não é que você vai casar, você vai deixar de agradar ao Senhor, né? Mas a ideia é de que você vai ter mais tempo para agradar os seus interesses, né? Sua família, negócio, você vai ter que trabalhar para conseguir dinheiro, para sustentar, então vai ser menos tempo para fazer a atividade do Senhor. Mas Deus, ele se agrada, sim. Mas o contexto aqui é concentração, né? É disponibilidade. E uma regra áurea, né? A mulher e o homem estão ligados um ao outro enquanto o outro está vivendo. Depois que um morre, você tem liberdade para escolher uma outra pessoa, mas isso é dentro de um contexto religioso, né? A gente não quer que o outro morra para poder você casar com o outro, não. Ou muita gente espera assim, não, vamos separar um do outro aqui. Aí, vou torcer para que você morra, né? É mais ou menos o que está acontecendo com muitos casais por aí. Se separam, esperam o outro trair, mas já estão separados para poder enganar a própria consciência. Interessante que o apóstolo Paulo usa a expressão, tudo isso deve ser no Senhor, dentro de um contexto em que Deus está presente, certo? Então esse foi o resumo do capítulo 7 e continue conosco, que a bênção do Criador esteja comigo e com você, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Um forte